sexta temporada do Falando Nisso, agora de segunda a sexta, às 10h30 da noite, comemorando 10 anos desse projeto, que é falar sobre todas as coisas para todas as pessoas. E a propósito, a minha convidada de hoje, ela está dentro do que a gente chama de uma vertical de conteúdo, de coisas que a gente precisa conversar. Luana Alencar é personal stylist, é consultora de moda, tem formação nessa área, tem autoridade no assunto e tem mudado a vida de muita gente, principalmente a dela, atuando dentro de um ecossistema que é muito interessante da gente conhecer, porque não é só sobre o que você veste. A Luana, ela costuma dizer que é primeiro quem você é. Então, qualquer consultoria com a Luana, a primeira pergunta é: quem é você? Deixa eu apresentar a vocês melhor a Luana Alencar. Eu falo sempre que é personal stylist. Aí a gente olha para um mercado e vê que tem muita gente atuando nessa área, na área de consultoria de moda também, de estilo. E a gente, como em todos os ecossistemas, em todos os grupos, a gente precisa saber com o que a gente se identifica. Quando se trata de moda, definitivamente não é sobre o que a gente veste. A gente vê um movimento no mundo em relação a estilo que se conecta com identidade acima de tudo. E a Luana é uma autoridade quando se trata de identidade. Quem você é, como eu mencionei no começo do programa, o que você quer ser, o que você representa e, principalmente, o que é uma pergunta que é provocadora. O que as pessoas acham que você é? E o que você realmente é? Qual a percepção das pessoas? Esse é o ponto-chave, né? É tudo que a gente gera na vida, toda ação, tudo que a gente faz na vida tem uma consequência. O vestir é exatamente isso. A maioria das minhas clientes chega a ser engraçado isso, porque tudo que elas querem comunicar é completamente o oposto do que elas estão comunicando. Quando eu pergunto, quem é você? Ah, não, eu sou uma mulher muito forte, eu tenho um lado muito sexy. Aí quando eu olho a roupa, ela é extremamente clássica e romântica. Às vezes frágil. Então, muitas vezes, é o que me deixa muito claro que nem a gente se conhece. Que tudo começa no autoconhecimento. Eu lembro que quando a gente se conheceu, no nosso primeiro papo, eu lembro que você disse, eu achei que nossa conversa fosse para qualquer rumo, menos para esse. Para mim foi surpreendente. Vira uma terapia, porque muitas vezes nem a gente se conhece. Então, eu preciso que naquele momento a cliente olhe para si, para ela realmente me dizer quem é você, e o que é que você quer comunicar para o mundo? Qual é a sua história? O que é que você tem para contar? Porque nada nem ninguém vai comunicar melhor a nossa história do que o que a gente veste. E o que é interessante é que você faz perguntas difíceis. Eu sempre acreditei, quem me acompanha sabe disso, que o mundo é feito principalmente por perguntas, né? E você faz perguntas difíceis que a gente não tem o hábito de fazer para a gente mesmo, de refletir. Você faz provocações que são bem-vindas. E a gente é obrigado a fazer uma imersão, eu estou falando por experiência, né? A gente é obrigado a fazer uma imersão, você nos conduz nesse caminho para a gente realmente se perceber, para só daí você começar a fazer o teu trabalho. Exatamente, porque esse, Maia, foi o ponto para mim. Foi onde eu descobri o meu amor pela moda. A minha primeira formação é em comércio exterior. Eu trabalhava em uma multinacional de exportação de uva no Vale do São Francisco. Nada a ver com o que eu faço hoje. E eu comecei a perceber minhas vulnerabilidades e fragilidades através do meu vestir. Eu me lembro adolescente usando roupas muito curtas, porque eu era uma pessoa que eu não entendia que eu tinha know-how sobre determinados assuntos, que eu tinha uma qualidade de conteúdo para conversar. E a gente foi criada, né? Eu sou millennial, quando você chega ali dos 30 mais, a gente é criada para casar, ter filho e etc. Então, na minha cabeça, a forma que eu ia ter de atrair um futuro marido era usando roupa curta, porque eu entendia que o que eu tinha era o meu corpo bonito. Então, tipo assim, é muito complicado. Então, a partir do momento que eu entendi que não, e que eu comecei a me vestir para mim, que eu olhei para mim, foi realmente um processo de autoconhecimento. Eu comecei na yoga, comecei a olhar para mim, e isso automaticamente refletiu no que eu vestia. Aí eu entendi que a moda ia muito além do look do dia. Que aquela roupa, ela tinha um significado muito maior. E como aquilo me transformou, e como mudou, e como me deixou forte, me deixou dona de mim, e consciente de mim. E foi aí que você começou as suas qualificações? Foi aí que eu decidi a faculdade de moda. Eu vim parar em Teresina, eu morava em Petrolina, Pernambuco, não tinha faculdade de moda. Esse sotaque é lindo, esse jeitinho de falar, todo mundo é apaixonado. Lá não tinha faculdade de moda, então para mim não era uma possibilidade. Quando eu cheguei aqui, virou uma possibilidade muito real. Então eu decidi que eu queria parar tudo que eu estava fazendo para fazer
moda. E aí a vida, ela sempre se caminha. Muito impressionante como tudo vai se conectando quando você está indo no caminho certo. Então, acabou que eu fui mudando para o lado da faculdade. Então, tudo caiu como uma luva. Aí, depois disso, eu fui fazer curso de consultoria de imagem, que eu queria muito. E aí, descobri que a consultoria de imagem tradicional não era o meu lugar. Aí, novamente, eu fui descobrindo com que técnicas que eu queria trabalhar, que tinham a ver comigo, com a minha experiência, com o que eu vivi. E aí, a cada cliente que eu atendia, eu via, é isso. É isso. É isso. Tanto que eu tenho muitas clientes que eu estou fazendo a consultoria novamente. Que elas fizeram a tradicional, ali elas não conseguiram ainda se achar 100%, não tiveram esse processo de reconexão mais profunda, que eu falo que a melhor coisa que existe foi o momento que eu me conectei comigo e com os comigos de mim. Que eu abracei todas as minhas versões e todo dia eu visto que eu acordei. Vou sair com meu marido, eu quero estar a Luana sexy, eu visto a Luana sexy, mas nunca sem perder essa questão de autoridade. Eu gosto muito das linhas mais... A essência, né? Que é total. E a gente precisa, a sua imagem, ela te qualifica, né? Eu consegui atrair minha clientela através da minha imagem. E aumentar o meu valor, sabe, se valorar na realidade. Eu deixei de ter preço para ter valor através da minha imagem. Então, eu percebi o quanto significa. E o quanto me deixou forte como mulher mesmo. Então, é isso que eu quero levar para a maioria das mulheres. Porque a gente é criado em uma sociedade muito patriarcal. Então, eu sinto que é uma necessidade. E é interessante ver o teu modo de atuar e ter construído essa autoridade, porque existe sim processos de mercantilização de tudo. A moda, ela é muito refém disso, para quem não entende direito o que é a moda. E quando eu digo não entende, é a maioria de nós, né? Nós não estudamos sobre todas as coisas, por isso que a gente precisa de ajuda. Então, por exemplo, é o batom que empodera. Gente, um batom não empodera. E faz muita diferença, né? Quando você se olha no espelho, ele faz. Tipo assim, mas não é... a moda e o mercado, o business em torno da moda, ela foi atribuindo valores muito certamente baseado em pesquisas, mas que, na real, a gente precisa de perguntas. A gente é um dado, mas a gente precisa de perguntas, né? E eu vejo que você faz um caminho que é de autoconhecimento que pouca gente nessa área faz. Geralmente se fala que a imagem é um capital social. É, né? O seu capital visual, né? Ou capital visual. Isso me incomoda um pouco, porque de novo traz para o business, de novo traz para a mercantilização, para o mercado. E não vai ser exatamente sobre você, né? Normalmente não é. É por isso que eu quis fazer o inverso. São diversas coisas que a gente tem na consultoria tradicional. E eu não pulo muitas delas. O que eu faço é trazer para o que seja mais pessoal e menos business. Porque o business na minha vida, ele veio como consequência. Quando eu me conheci, quando eu sabia quem era eu, quando eu sabia a minha história, e quando eu descobri que percepções eu queria causar, a minha roupa, ela veio como consequência. Porque é um processo muito natural, ele vem de dentro para fora. Normalmente a roupa veste a pessoa, não a pessoa veste a roupa. Sim. Quando a gente não tem um conhecimento, acontece muito isso, porque a gente entra nos padrões, a gente vive de padrões. Padrões o tempo inteiro que a gente tem que se encaixar. E quando a tua roupa ela começa a ter uma identidade, que ela fala de você, é o momento que você se destaca. Automaticamente os elogios vêm. Automaticamente as diferenças são percebidas. Automaticamente coisas que são tão suas, nunca foram percebidas pelas pessoas mais próximas da sua família. Mas quando você comunica na roupa, elas são. Sim, é interessante porque, por exemplo, eu comecei esse processo com coloração. Aí eu falei, tenho uma paleta inverno escuro para chamar de minha. Ele não deu conta. Gente, eu usei todas as cores, fiz todas as combinações, todas as coisas, mas eu confesso a você que eu me sentia ainda incompleta, sabe? Assim, não era, é uma nova fase, é uma nova mulher, porque são tantos os arquétipos femininos, né, Luana? Muitos. Que você precisa, dentro desse universo, encontrar um lugar para chamar de seu. E ele vai mudando, porque a gente vai mudando com a vida. Exatamente. Nada na vida é estático. Não fica tudo parado e ele não vai andar numa linha reta. Você faz consultoria para grávidas? Faço. Para gestante, agora eu estou fazendo muito styling para ensaio de gestante. Eu estou achando isso o máximo. Eu vi você comentando outro dia, eu achei o máximo. Então, assim, gestantes, garotas, senhoras,
pessoas que vão fazer a viagem dos sonhos, as malas, o que vestir, que dá muita insegurança, E né? que faz muita diferença, porque quando eu recebo um feedback, eu fiz essa última cliente, eu vesti ela para um aniversário que o tema era baile retrô de carnaval, um baile da Vogue de carnaval. E aí, no outro dia, quando eu falei com ela, eu sempre pergunto, eu tenho uma preocupação muito grande de saber, deu tudo certo? Sim. Estava se sentindo confortável? Porque eu participo do começo até o final, é a criação de uma imagem. Eu tenho 2 caminhos para você conseguir descobrir essa imagem. Você fez o do começo, a gente faz a consultoria completa e daí a gente vai fazendo stylings até a gente fazer esse processo de construção total da imagem, do que você quer comunicar. E essa minha cliente, a gente fez o contrário. Eu nunca tinha feito nada dela, ela disse, Ana, eu quero um styling para o evento. Eu tenho aniversário, vai ser assim, então a gente constrói, a gente pensa na roupa junto e faz o shopper. Eu vou atrás de cada acessório, eu penso a cor da unha. Porque tudo tem que conectar, maquiagem, cabelo. E aí no outro dia, quando eu digo bom dia, como foi? Que minha resposta foi, eu nunca mais vou te largar. Eu pensei, é isso. Funcionou. Então eu consegui me conectar com ela a ponto de ela chegar lá e se reconhecer. De a cada elogio ela vê, sou eu estou vestida de mim, eu estou recebendo esses elogios e eu estou amando, que as pessoas estão amando quem eu sou. Porque a roupa, ela é sobre pertencer, sempre foi. E você até falou, me lembrou um pouco, quando você falou assim, eu não quero mais te largar, como é viver no sentido mais amplo, né, sobre todos os aspectos, como trabalho e viver imersa nesse ecossistema de moda? É difícil. É difícil porque, como para mim é um processo muito profundo, como eu quero realmente entender cada coisa, e eu faço curso de co-hunting, pesquiso tendências, e é um universo muito longo. Você tem postagens incríveis sobre a moda, que eu amo, e é um universo muito amplo. Só que o que é que acontece? Eu sou uma pessoa que eu acredito fielmente em energia. Então, é uma troca de energia muito profunda que eu tenho com cada cliente. Eu escuto histórias que são muito profundas. Você vai na casa das pessoas, né? Minhas clientes se trocam na minha frente, é o momento de máxima intimidade. Eu vou na loja, eu compro junto, eu digo os nãos que elas não conseguem dizer, porque existe muito isso. De se a dona da loja tiver ou a vendedora é muito minha amiga, eu não consigo dizer não. Então, eu digo os nãos, eu te digo como é que isso vai ser comunicado, eu te ajudo na sua... Eu tenho diversas questões. Desde fragilidade no casamento, eu quero me sentir mais sexy para o meu marido, porque a rotina me deixou cansada e eu não estou me sentindo sexy. Eu digo, começa de você. Nunca é para o outro, é para você. No momento que você se olhar, vai ser essa energia que você vai transmitir. Você dá muito toque de tipo, não é... Porque as mulheres, elas se vestem muito, as pessoas pensam, as mulheres se vestem, vocês vão concordar, se conectar com isso. Telespectadores, é tipo para outra mulher, na maioria das vezes, sempre. Né? Mas não é para si primeiro. Sabe o que é? Mas a gente começa a falar da moda, quando a gente vai estudar na faculdade, é a parte que eu mais amo, história da moda, ele começa na pré-história. Como é que surgiu a roupa? Para quê? Ela surgiu para proteger do clima. Ali na pré-história, ela surgiu como uma necessidade. Tinha a variação climática, então eles tiravam as peles de animal para se proteger. O couro era para manter quente quando o período era frio. E aí, depois disso, a roupa virou pertencimento. Como é que eu pertenço a um grupo social? Quando eu estou me vestindo como eles. Foi muito engraçado na minha faculdade que eu percebia, você consegue perceber cada grupo social. Qual era o aluno de medicina, qual era o aluno de direito, qual era o aluno de psicologia e quem era a gente da moda. É muito discrepante. Sim. Então, os grupos sociais, eles se vestem assim, até hoje em dia você consegue saber. Se você anda, você sabe exatamente. Se você olhar para uma pessoa, eu faço muito esse exercício. Quando eu saio para jantar para o meu marido, eu olho para a mesa. Aí eu olho para as pessoas. Eu disse, amor, o que é que eu te diga? Tudo que essa pessoa faz só pela roupa dela. Ou como é que tá? Hoje em dia, você consegue descobrir. Se vira mesma coisa que você vai percebendo, porque a gente comunica tudo aqui. São códigos, né? E eu consigo perceber cada fragilidade. Ou ela está vestida assim, não é porque ela gosta. É porque ela está insegura de vestir qualquer outra coisa. Quando eu converso, então, com os meus clientes, que eu vejo uma mulher muito forte, disfarçada, em uma roupa que não é ela, mostra todas as tuas vulnerabilidades. Então, é uma coisa que eu pego muito para mim. E que não tem hora de parar. E é muito semiótico. Você que tem qualificação nessa área vai conseguir interpretar esses códigos. Uma coisa na tua área que talvez eu queria te perguntar, se você tem dificuldade, é que eu acho que as lojas, por mais que elas estejam se reinventando, a maioria delas, a não ser as grandes marcas, né, as grandes maisons, as maisons, né, e outras que trabalham com collabs, que têm uma atuação nacional ou global, elas não trabalham muito com dados. Tanto que você só encontra P, PP e M. E a gente tem o G. Não, mas o G é restrito, tá? O G ele vai até 42 no máximo, e se for um G de uma modelagem maior. Poucas peças. Pouquíssimas. Parece que elas não estão
elas estão vendendo, na verdade, a maioria das lojas, elas querem comércio, é a mercantilização de novo. Elas querem pessoas que no padrão delas são bonitas, magras, altas, incríveis e que vão vestir a roupa delas. Aí não tem para gordas, para mulheres baixas, para deficientes. Para deficientes, não tem. Não tem, porque a gente vive um culto à magreza. É o que eu te falo, Maia, tudo é sobre o pertencer. O que é que acontece? Existia uma época que só pessoas nobres podiam usar determinados tecidos, que era exatamente para diferenciar. Como é que eu diferencio as classes sociais? Existiam cores, o preto, o dourado e o roxo, só podiam ser usadas pelo alto clero. Determinados materiais de tecidos só podiam ser usados pelo alto clero. Então, é assim que a gente foi se diferenciando como sociedade. Como é que a gente se diferencia hoje? Através das marcas que a gente usa de luxo, que são inacessíveis, e acompanhando padrões. É muito difícil, a gente vive um culto muito grande à magreza, desde que eu me entendo por gente, nunca foi diferente. Sim. Nunca foi. E é uma coisa que agora, aos poucos, a gente está vendo se desconstruir. A gente tem muita dificuldade, porque assim, como é que a moda surge? Ela vem de duas vertentes. Tá? Ou ela faz o trickle down, que ela vem de cima para baixo, que ela vem ali da alta costura, que raramente você vê, teve a Fenty, que a Rihanna foi lá e colocou de lingerie, mulheres que não estão com corpo padrão e que estavam lindas e maravilhosas dentro das suas curvas. Só que a gente vive em Teresina. Tudo aqui já chega bem mais atrasado do que normalmente é para ser. E como toda mudança, tudo assusta. Então, a gente está vivendo um período que eu estou percebendo as pessoas, a gente vê agora várias mudanças na moda que geraram muito burburinho e falas sociais, e as pessoas reprimem isso automaticamente. O belo é belo e ponto, isso é indiscutível. Nada na vida é indiscutível. E naturaliza comportamentos e posições que não devem ser naturalizadas. Exatamente. As pessoas têm dificuldade, nós temos dificuldade de nomear as coisas. Muito difícil. Dar realmente o nome que as coisas têm. Né? E a gente não quer discutir coisas que são aparentemente complexas porque nós as tornamos complexas, né? E porque me tira da minha zona de conforto. Por que você quer mexer nisso que está tão bom para mim? E tem a questão da vulnerabilidade, né? Quer dizer, discutir certas coisas, talvez na percepção equivocada, negociar certas coisas. E a aceitação, ela não pode ter o caminho da tolerância, porque você tolera aquilo que você não suporta. Exatamente. Só que é um gancho, mas que ele leva em pontos muito profundos das pessoas. E eu não quero olhar o meu lado escuro. É muito difícil você querer olhar. E para eu fazer essas pequenas mudanças, seja eu como dona de loja, para trazer isso, eu vou bater de frente com o mercado que não faz isso. A moda, ela não é feita para os excludentes, os que estão ali excluídos, à margem da sociedade, o que é diferente. A moda, ela tenta de toda forma perpetuar um padrão. A gente vê agora, a gente tem grandes grupos que são donos dessas grandes marcas de luxo. Então, o que é que eles estão fazendo? Louis Vuitton. Vários, eles estão dentro. A gente tem ali o grupo Kirin e tem outro grupo, que eu não vou me lembrar o nome agora, mas o que é que eles fazem? Eu tenho um que ele está se atualizando, que ele entendeu que o mundo mudou e que daqui não tem volta. Então, o que ele está abolindo de todas as marcas do seu grupo, o uso de pele animal. Que ele está colocando muito chegou válida, atrasada, mas é válida. Extremamente válida. Que ele está trazendo para a passarela dele um corpo diferente do magro padrão. Que eu estou trazendo questões raciais escritas nas minhas peças de roupa para a passarela. Que eu estou trazendo influenciadores de outras áreas que dialogam com a moda, que também é arte, como o Parrel, para ser o diretor criativo. Exatamente. São outras vozes, né? Outras vozes falando. E aí existiram demandas ali que tiveram muitos cortes raciais em relação a essa questão. Será que está tendo tanta discussão sobre ele ter assumido porque ele é negro? Sim. Porque se fosse outra pessoa, talvez não estivesse. Será que é só business? Exatamente. Só que aí a preocupação vem de mil coisas, né? Mas a gente está numa era muito imagética. Sim. A sua imagem é o que vende. Eu acho que por isso que o meu trabalho hoje em dia tem tanta demanda. Porque se eu sou uma dona de uma loja dessa, eu preciso ter uma imagem que mostre para as pessoas que eu tenho um know-how e que eu vou fazer uma curadoria boa. E que existe demanda por aquilo que é fruto de curadorias do nível que você faz e que as lojas não estão atendendo e que elas perdem porque o online está aí rápido em 48 horas na sua casa. O que é que o influencer vende se não a imagem dele? Ele vende a imagem dele. Através da imagem dele, ele vende os produtos que fazem a imagem dele
se é aquela imagem que está vendendo tanto e que está rendendo tanto e monetizando. Mas tem um movimento do desinfluenciar, né? Que são os outra coisa. Que são os influencers de vida real, que é lifestyle real, que a gente tem aí as gêmeas da lacração, MC Loma, que são... E que engraçado, né? Como essas coisas vão entrando. Só que qual é a dificuldade disso? Quando você mostra a vida real, quando você abre sua vida real para a internet, você está vulnerável a todo mundo opinando sobre a sua vida real. A vulnerabilidade, eu ia falar sobre isso, que nós nos tornamos vulneráveis sobre todos os aspectos, porque essa vida digital que mostra redes sociais e que não mostra redes invisíveis, porque são invisíveis, ela cria uma vulnerabilidade, né? E eu acho que falta causa na moda. Assim, eu vejo nas grandes marcas, né? Eu vejo nas collabs isso, eu vejo nas outras vozes, mas eu acho que o negócio da moda, ele ainda tem um caminho incrível de ser inovador. Muito. E as marcas brasileiras que o são, não são conhecidas. Eu não quero usar a marca brasileira, eu quero usar a marca de luxo. Eu quero mostrar que eu tenho Gucci. Tá? Tem pessoas que elas não vão trocar de carro, mas elas vão ter 2, 3 bolsas no ano, porque a imagem delas e essa questão de pertencimento para elas é muito maior do que se ela tiver um carro mais confortável para a família. E que não tem legitimidade, muitas vezes. Não tem. Muitas vezes não tem, porque tem a ver com um todo. A tua bolsa de luxo não vai passar a autoridade que você quer se ela vier como só uma bolsa de luxo. Talvez pelo contrário, esse tiro sai pela culatra. Que ele vai te trazer uma imagem, em vez de autoridade, de futilidade. Ao que essa bolsa está conectada? Sobre o que você fala? E sobre o que... os acessórios, né? Todas as outras coisas. Eles são sustentáveis. Sob que aspecto, né? Quer dizer, e eles não só flertam com a sustentabilidade, levando agora também... Que é o greenwash. Ai, gente. Que acontece muito. Porque o que acontece? Mas por que a gente não tem tanto? Porque a gente tem o famoso mimimi, que se eu falo disso, é um mimimi, eu estou trazendo questões que eu estou mexendo na zona de conforto de pessoas que elas não querem que mexa porque está dando tudo certo. Se eu vou fazer algo sustentável, o custo é bem mais elevado. E aí o preço final vai ter também um valor muito mais alto. E as pessoas ainda não abriram os olhos que quando a gente fala de sustentabilidade, a gente está falando de vida. Sim. Sem sustentabilidade não vai ter vida. Será que eu estou deixando um futuro para minha filha? Quando eu não compro de uma marca sustentável, que o tecido não é sustentável? O que é que a gente está fazendo com todo esse descartável? Hoje em dia a gente tem marcas incríveis que têm calçados feitos de plástico retirado do oceano. O fast fashion, ele trouxe para o mundo esse lixo, né? E a gente não conversa com outras causas voluntárias de doação, de entrega. O nível do voluntariado no Brasil, ele cresceu nos últimos anos. Antes eram os mecenas, né, as pessoas, as senhoras que tinham muito dinheiro, que faziam aquelas obras sociais de caridade. Hoje está num outro nível. A gente tem níveis altíssimos acadêmicos e de percepção, outras lentes em relação a isso. Mas o fato é que a moda também produz muito lixo. Muito lixo. E são pautas que são discutidas sobre que a marca ela tem que ser responsável do começo até o final da vida útil daquele produto que ela criou. O que é que acontece? Em São Paulo, a gente tem toneladas e toneladas de lixo de roupa queimada. A roupa teve uma falha, ela vai ali queimada. E a camada de ozônio, a gente faz o quê? E os aterros que aquelas roupas são jogadas. E, normalmente, grandes marcas, elas mandam para países e continentes pequenos. Sim. E isso vai gerando problema porque isso não tem lugar. São lixões ao céu aberto. O material que ele não é biodegradável. Então, existem marcas brasileiras incríveis fazendo isso, mas que a maioria das pessoas não quer pagar o valor delas, porque elas preferem pagar em uma marca internacional que vai gerar para elas um pertencimento maior. Então, é um fato muito complicado, porque tudo vem de dentro para fora. E as pessoas não chegaram nesse momento ainda. Vocês entendem agora por que eu falei para vocês que o trabalho da Luana Alencar é diferenciado. É porque não é só sobre o que a gente veste, né? Sobre quem a gente é e quem a gente é no mundo. E que perguntas a gente tem feito para a gente e para o mundo e que respostas a gente tem encontrado, né? E aí eu tenho esse prazer, esse privilégio, esse lugar de voz de dividir. Eu gosto muito de vocês que me acompanham há muito tempo, eu gosto de dividir as minhas escolhas, né? A Luana é uma delas. E eu falei, gente, por que não dividir isso? Porque eu acho que eu não consigo explicar tão bem o trabalho que a Luana faz quanto ela própria, né? Então, assim, vou trazer a Luana para conversar e responder todas as perguntas de pessoas que digam, você está diferente.
Você tem algo diferente. Nossa, que incrível. Nossa, como que você juntou uma coisa com a outra e tal. Enfim. Luana, muito obrigada. Ótima entrevista. Venha mais vezes. Virei. Venha mais vezes, porque tem muitos assuntos para a gente conversar. Tem muita coisa para Esse assunto não se esgota aqui.